Alguém aqui faz ideia mínima por que esse culto é especial? 20 anos de IPB! Aplausos ao Senhor! Glória a Deus! Um motivo de alegria, de honra poder celebrar esse culto tão especial. Eu queria agradecer a Deus. Faremos uma homenagem ao término da minha mensagem. E o texto que Deus colocou no meu coração, proposto, e a pregação de hoje é baseada nesse versículo 12 de 1 de Samuel. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo, se não, acompanhe a leitura que eu farei, está também aí no screen. Diz assim o texto: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Palavra do Senhor, amém. Amém? Quero convidar você, repita comigo assim, por gentileza. Tomou Samuel uma pedra. Tomou Samuel uma pedra. E a pôs entre Mispa e Sem. E a pôs entre Mispa e Sem. Chamando-a Ebenezer. Chamou Ebenezer. Dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos. E assim os filisteus foram abatidos. E nunca mais vieram ao território de Israel. E nunca mais vieram ao território de Israel. Porque a mão do Senhor Porque a mão do Senhor estava sobre eles. Amém. estava sobre eles. Amém. Amada igreja, é um privilégio enorme para mim poder comemorar mais um ano de vida dessa igreja. Hoje celebramos 20 anos de existência, 20 anos de cultos, de orações, 20 anos de lágrimas, 20 anos de abraços, de reconciliações, 20 anos de batismos, santas ceias, 20 anos de discipulado, 20 anos de evangelização, comunhão, de perdas e recomeços, 20 anos de gente chegando e gente partindo, 20 anos de famílias sendo formadas, de filhos crescendo, irmãos sendo acolhidos, 20 anos de vidas sendo restauradas. Mas por favor, não se enganem, o aniversário de uma igreja nunca deve ser apenas uma celebração institucional. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer: uau, 20 anos, a gente conseguiu. Não, estamos precisamente para quebrar essa ideia e dizer: se não fosse o Senhor com a gente não teria chegado aqui. São 20 anos precisamente de reconhecimento que o Senhor esteve conosco, está e sempre estará ao nosso lado. E é por isso que o texto de hoje cabe tão bem. Minha reflexão é sobre Ebenezer, é sobre esse momento memorial na vida e na história do povo de Israel. E para que a gente possa entender mais profundamente o significado disso, é preciso que a gente compartilhe um pouquinho do contexto histórico, político, social. Isso é definitivamente essencial e importante para a gente entender o que estava acontecendo com o povo de Israel, que a propósito haviam construído altares, haviam se afastado de Deus, haviam abandonado a lei do Senhor. E é interessante porque o livro de Juízes, no capítulo 17, versículo 6, ainda agrega um detalhe muito importante. Diz o texto: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava correto. Ou seja, sem uma liderança, sem a lei de Deus, afastados do Senhor, o povo fazia o que achava melhor, o que achava que devia ser feito. E é interessante porque nessa desobediência, nessa fuga dos padrões da lei de Deus, o inevitável acontece, prevalecendo o individualismo, a sua própria vontade. O povo de Israel é agora açoitado numa guerra contra os seus piores inimigos. Eles tomam um couro, para falar na linguagem popular, atual, eles tomam uma surra dos filisteus. E essa é uma derrota muito trágica, porque junto com isso morrem muitos
israelitas. O povo sofre uma derrota, incluindo a morte dos filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. E é interessante que depois de um tempo curto, o próprio Eli, o sacerdote, já que não tinha rei, agora o próprio sacerdote vem a óbito. E para vocês terem uma ideia, a tristeza é tão grande que a nora de Eli, a nora do sacerdote, quando fica sabendo que o seu esposo morre, o cunhado morre e depois o sogro morre, ela que estava grávida, esperando para dar à luz, ela se agacha, tem um filho e dá-lhe o nome Icabod, que significa acabou-se a glória de Deus sobre nós, acabou a esperança. E Icabod, e acabou mesmo, e acabou toda a chance de Israel. Se isso não bastasse, a arca da aliança é tomada do povo. Israel está num momento deplorável, não há a menor perspectiva, a chance deles se levantarem. Depois de tudo isso, parecia mesmo ser o fim. Mas é nesse momento, quando parecer não haver mais a mínima esperança, a mínima chance, que Deus chama o seu profeta Samuel, e através de Samuel, Deus diz ao povo: Samuel, diga ao meu povo para que se volte para mim e eu me voltarei para eles. Diga para o meu povo me buscar, para arrancar do meio deles todos os astarotes, baalins, tirar toda a idolatria, para eles se arrependerem, e eu lhes garantirei a vitória. E é justamente agora, quando os filisteus sabem que o povo de Israel está reunido nessa região entre Mispa e Sem, é quando eles sabem que o povo de Israel está lá, que os filisteus vêm com tudo, pensando o seguinte: vamos dar mais uma surra neles, eles não aprendem, a gente vai acabar com eles. Mas o texto de Samuel, no outro capítulo, diz que o Senhor trovejou dos altos céus e deu o Senhor uma surra nos filisteus. Perderam a batalha para o povo de Israel. E então chega o texto, um momento agora do texto que acabamos de ler. Nesse momento de alegria, de vitória, de conquista, de ter vencido o seu pior inimigo, Samuel toma uma pedra, faz uma consagração ao Senhor, e diz o texto que entre Mispa e Sem, ele toma uma pedra e diz Even-Ezer. Ebenezer na nossa tradução. Even é pedra, Ezer, ajuda. Portanto, se você não sabe o significado do nome do nosso irmão presbítero, Eliezer, é El, Deus, Ezer, ajuda. Seu nome significa Deus é a minha ajuda. Even-Ezer significa pedra de ajuda. Mas aqui começa a minha reflexão para o dia de hoje. Há muita gente que prega esse texto, há muita gente que fala sobre Ebenezer, e diz, é a pedra. De fato, literalmente a palavra significa pedra de ajuda, mas por favor não se enganem, queridos irmãos, Ebenezer é muito mais do que um simples nome dado a uma pedra. Ebenezer é muito mais do que uma expressão hebraica, é muito mais do que um monumento físico, é muito, muito mais do que tudo isso. Ebenezer é uma declaração teológica profunda que reconhece a presença, o cuidado e o favor de Deus nas três dimensões do tempo. Ebenezer é uma declaração que diz: Deus foi comigo no passado, Deus é comigo aqui no presente, Deus será comigo no futuro. Ebenezer é uma declaração de afirmação de que aquele que esteve com a gente lá está com a gente agora e sempre estará conosco. É a proclamação do Emanuel, o Deus conosco o tempo todo presente na nossa vida. E é isso que hoje eu me comprometo a fazer, pensar com vocês um pouquinho mais profundamente o que significa Ebenezer também para nós, nessas três dimensões do tempo. O que significa Ebenezer no passado, o que significa Ebenezer no presente, o que significa Ebenezer para nós no futuro. Por isso, começando o primeiro ponto dessa reflexão de hoje, olhando para o passado, Ebenezer implica e tem por chamado, por significado, gratidão. Quem olha para o passado e declara olhando para trás, Ebenezer, está demonstrando gratidão. E a gente só entende isso quando a gente entende quem era esse povo que se levantou contra Israel. O texto diz claramente que os inimigos deles, do povo de Israel, eram os filisteus.
E há pessoas que não têm a menor ideia o que isso significa na realidade. Mas eu vou dizer para vocês, eles não eram um povinho qualquer que estavam zangados. Eles eram os piores inimigos, a ameaça mais constante e terrível, cuja origem estava associada ao mundo egeu, instalado nas costas sul de Canaã. Os filisteus atacavam a Israel de uma forma tão cruel, o intimidavam, controlavam os seus territórios, impediam o crescimento político, social de Israel. Eles vinham para acabar com tudo. E militarmente falando, é o pior de tudo, porque eles eram muito superiores, muito mais fortes que o povo de Israel, e estavam ligados a uma nova era na história, conhecida como o domínio do ferro. A era do bronze, da madeira, havia passado. Eles dominavam toda a técnica do ferro. Ou seja, enquanto as lanças dos outros eram de pau, de madeira, eles estavam no fabrico, na confecção das coisas de ferro. É por isso que às vezes a gente também não faz ideia por que o texto que foi pregado recentemente aqui na igreja, quando o gigante dos filisteus se apareceu, o Golias, e o texto diz: tu vens contra mim com lanças e espadas. Era o domínio dos filisteus. Esses caras dominavam o ferro. Agora imagina o medo de Israel, sabendo que eles têm uma nova técnica militar, um armamento extremamente mais poderoso do que simples palitinho, do que uma flechinha. Israel está morrendo de medo. Israel sabe, tem consciência absoluta que no mano a mano, eles iam perder. Tanto é que em 1 Samuel 7, 8, o povo clama para o profeta dizendo: por favor, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, porque se Ele não interferir, pedimos que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Nós vamos perder. Ou seja, humanamente falando, Israel não tinha a menor chance de vencer aos filisteus. Mas agora o versículo 10 traz uma resposta maravilhosa. E eu vou ler literalmente. 1 Samuel 7,10. Diz: os filisteus se aproximaram para lutar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, de modo que foram derrotados diante de Israel. Ou seja, o que Samuel está dizendo? Que justamente nesse momento em que o povo de Israel estava assim tremendo, porque estava vendo os filisteus chegarem com todo esse aparato militar, com toda essa tecnologia do ferro, quando eles estavam morrendo de medo, o texto diz claramente: o Senhor nesse dia trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. E sabe qual é a grande ironia aqui? É que o Deus dos filisteus era Baal. Baal era conhecido como o Deus trovão, o Deus da tempestade. Mas nesse dia, o Senhor dos exércitos disse: você quer saber quem é que troveja mais aqui? Você acha que você tem poder? O que literalmente aconteceu, nós não temos os detalhes. Eu tenho a tendência de pensar que, quando diz o texto: o Senhor trovejou, não li nenhum comentário, é fruto da minha imaginação, fruto da minha expectativa desse Deus que isso nos surpreende. Quando o texto diz: o Senhor trovejou, eu acho mesmo que caiu uma chuva de granizo, mas não era pedrinha não, devia ser uns pitocas desse tamanho assim, na cabeça dos inimigos, porque o texto é claro numa coisa: se essa ideia da chuva de granizo ou de pedras grandes aconteceram, não creiam que está escrito na Bíblia. Outra vez, é fruto da minha imaginação. Mas de uma coisa eu sei, alguma coisa aconteceu, porque o texto é claro ao dizer: o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, de modo que eles foram derrotados. E aqui está o ponto. Quando Samuel ergue a pedra, chamando-a de Ebenezer, sabe o que ele está fazendo? Levantando um memorial de gratidão. O que ele está dizendo aqui é: a vitória que a gente teve não veio da nossa força, nem da nossa estratégia militar, não veio do nosso mérito, não veio dos nossos instrumentos de guerra. Toda a nossa vitória se deveu à intervenção milagrosa de Deus na nossa vida. Amém. Por isso, ao olhar aquela pedra,
O que eles estavam fazendo era olhando para o passado e dizendo uns para os outros: e aí, você lembra o que é que Deus fez pela gente aquele dia? Quando a gente estava tremendo com as pernas bambas. É assim que eu vejo o povo, é assim que eu vejo Samuel levantando essa pedra. Eles estavam lembrando no passado, dizendo: lembra como a gente estava morrendo de medo e o Senhor milagrosamente, poderosamente se levantou ao nosso favor. E isso me faz pensar num salmo muito conhecido, que eu quero ler também. O salmista escreve no capítulo 124: o nosso socorro está no nome do Senhor. E ele continua dizendo: ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Ora, diga, quando a ira deles se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, as águas altivas teriam passado sobre nós, mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma se escapou, como um pássaro que foge do laço do passarinheiro. O laço se quebrou, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor. Amém. Que fez os céus e a terra. Aleluia. Aí você vem para um culto de aniversário da IPB e diz: pastor, que interessante essas coisas que você falou, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e com você. Porque se nós podemos declarar Ebenezer hoje, olhando para o passado, parafraseando este Salmo 124, eu pergunto, irmão, ora, diga para mim, se não foi o Senhor que esteve em você durante a pandemia. Ora, diga para mim, se não foi o Senhor que esteve quando aquele inimigo, aquela pessoa, aquele vizinho, aquela situação, aquela enfermidade bateu a porta. Ora, diga para mim, gente, se não foi o Senhor que esteve ao nosso lado, porque se Ele não estivesse com a gente no passado, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja Deus que nos guardou e nos trouxe até aqui. Amém, Jesus. E é por isso que, olhando para o passado, Ebenezer tem tudo a ver exatamente com a capacidade de olhar com gratidão, de não sofrermos de uma amnésia do favor de Deus para conosco, porque quando nós nos esquecemos dessas coisas, nós nos tornamos ingratos diante das muitas dádivas, dos muitos livramentos, ou ingratos ou arrogantes, achando que a gente está recebendo, como dizem os gringos, for granted, porque eu merecia. E eu quero hoje nesse culto dizer: a gente não merecia nada. Se não fosse o Senhor, pela sua misericórdia e graça, nós já estávamos perdidos. Ele não tem obrigação, não teve obrigação de fazer nada. Por isso Ebenezer no passado nos ensina, em primeiro lugar, a levantar memoriais de gratidão. Ebenezer significa, olhando para trás, não foi a minha força, não foi a minha estratégia, não foi a minha organização, não foi a minha superioridade, foi o Senhor que fez tudo por mim. Amém. Por isso, damos graças hoje. Glória a Deus. Porque na vida dessa igreja, essa verdade continua sendo a maior delas. Se não fosse o Senhor nesses 20 anos, não teríamos chegado onde chegamos. Só estamos aqui hoje, porque a vontade de Deus para nós foi que estivéssemos aqui. E por isso, juntamente com você, olhando para o passado, eu digo: Ebenezer, bendito seja o Senhor. Nós não nos esquecemos de nenhum dos seus benefícios. A Ele seja a glória e a honra em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar um aplauso, Senhor? Aleluia. Mas essa é uma dimensão do tempo. Olhando para o passado, Ebenezer é gratidão. Mas há uma segunda dimensão do tempo que Ebenezer exprime e deve significar outra coisa. Se no passado é gratidão, no presente é alegria e celebração. Em outras palavras, quando Samuel toma pedra e clama e define e declara a Ebenezer, ele não está apenas olhando para o passado, ele estava olhando para o presente, para aquele momento, e estava dizendo para todas aquelas pessoas: alegremos-nos, esse é o dia que o Senhor fez pela gente, esse é o momento de celebrar, não apenas aquilo que o Senhor fez ontem, mas aquilo que Ele está permitindo a gente viver agora.
E isso, honestamente, irmãos, não é apenas memória, é celebração. Para o passado, lá para trás, é recordos ou recordação. No presente é alegria, é gozo. Hoje é dia de celebração. E honestamente isso me leva a pensar duas coisas. A primeira delas, eu penso, quando eu falo isso sobre celebrar o presente, eu me lembro de um poeta romano chamado Horácio. O poeta romano Horácio escreveu há um século antes de Cristo. Um século antes de Cristo. Ele escreve para sua amiga Leucônia, e ele escreve algo interessante. Numa das suas odes, ele escreve uma frase, uma recomendação, e usa uma expressão em latim, carpe diem. Essas duas palavras se tornaram muito populares, ainda nos dias de hoje. Carpe diem significa aproveite o momento, aproveite o hoje, o dia. E quando ele escreve isso para sua amiga, o que ele estava dizendo é o seguinte: Leucônia, por favor, não fique presa ao passado, lembrando somente do que aconteceu. E também não enche seu coração de preocupação com as coisas futuras. Isso nos mostra uma verdade, embora seja um poeta secular, o Carpe Diem me ensina exatamente a não viver nem somente no passado, e muito menos encher o meu coração de ansiedade. E sabia que esse é um grande problema das pessoas do dia de hoje? Elas não vivem um momento, ou porque estão demasiadamente presas a alguma coisa do passado, tristezas, recordações, mágoas, palavras que foram faladas, ditas, situações de traumas. Eles vivem o tempo todo aqui pensando no que aconteceu, ou vivem aqui com o coração cheio de preocupação. O que será? O que vai acontecer? E depois? Ou seja, eles não vivem o momento nunca. Deixam passar o que é mais precioso. Por isso, quando eu falo sobre o Carpe Diem, é preciso aprender a aproveitar o momento, o agora. Mas deixa eu fazer uma observação, porque há muita gente, como eu disse, que conhece essa expressão. A propósito, alguns aqui já sabiam disso, já ouviram essa expressão antes? Sim. Imagino que sim, olha quanta gente levantando a mão. Muita gente entende nos dias de hoje que é o Carpe Diem, tem que aproveitar a vida. Só que esse é o grande problema para nós cristãos. O Carpe Diem tem um significado diferente do significado secular. Afinal de contas, os tempos modernos, inclusive esse é um título da música do próprio Lulu Santos, numa das músicas de Lulu Santos, Carpe Diem é o quê? Como ele mesmo canta na letra da música: vamos nos permitir, vamos viver tudo que há para viver. E esse é o problema do Carpe Diem lá fora. É uma busca pela felicidade que não tem limite. Vale tudo. Carpe Diem na mentalidade daqueles que não têm o temor de Deus, sem uma iluminação da palavra de Deus, significa simplesmente vamos nos entregar. Vale tudo, promiscuidade, libertinagem. Mas eu quero dizer para você, quando eu penso em Carpe Diem, o Carpe Diem bíblico é diferente. Porque eu aprendo a viver o momento não com libertinagem. Eu aprendo realmente a celebrar o momento atual, sabendo que este é o dia que Deus fez para nós. Portanto, eu me regozijo e me alegro como salmista, porque eu entendo que o presente é uma dádiva de Deus. Porque foi o Senhor que fez a obra das mãos dele, e isso nos conduz à sabedoria. Por isso, quando eu penso em Carpe Diem, estou pensando debaixo de uma perspectiva bíblica, não mundana, secular. Não estou propondo aqui, pelo contrário, que ninguém viva o momento agora do tipo, vamos nos entregar, vale tudo. Não! É para celebrar o momento atual, sabendo esse foi um presente que Deus te deu. Amém. Vem dele, por isso celebre, se alegre, goze esse presente com temor, com sabedoria, com gratidão, sabendo que isso vem do Senhor, sabendo que é um presente dele. E por que eu tenho que viver esse momento presente com alegria e sabedoria? Porque realmente só aquele que entende que o presente é um presente de Deus é que passa a contar os dias.
Somente quem realmente quer viver com sabedoria o momento presente, sem ficar preso no passado, sem encher o coração de ansiedade pelo futuro, ele aproveita o momento atual sabendo: esse é o dia que Deus fez para mim. Amém. Eu vou agradecer ao Senhor e vou procurar viver com sabedoria esse momento, porque só o sábio sabe que esse momento nunca mais voltará a ser. Só o sábio quer viver o momento com alegria e gozo, para não ficar com o coração preocupado com coisas que não lhe competem. Só o sábio quer viver esse momento sem ficar preso no passado. Só o sábio quer viver o momento sem perder tempo com bobeiras. Posso dar um conselho de alguém que ficou mais velho ontem? Um pouquinho de experiência. Viva o teu momento presente. Amém. Com o temor de Deus. Sim. Hoje é o tempo de você celebrar. Hoje é o tempo de você viver a vida. Hoje é o tempo de você amar mais. Esse é o tempo de você perdoar. Esse é o tempo de você provar do favor de Deus. Quer uma palavra, um conselho de Deus? Não perca o teu tempo com coisas que não edificam. Aleluia. Não perca o teu tempo com besteira. Não perca o teu tempo com bobeira. Não desperdice a tua energia, as tuas forças com coisas que não te levarão a nada. Não fique lamentando o que não pode ser mudado. Não fique vivendo preso no passado. Não permita que a ansiedade do amanhã roube a alegria do hoje. Não deixe a ingratidão tomar o teu coração. Não adie o amor, o perdão, a reconciliação. Amém. Não deixe de adorar e agradecer e celebrar a Deus hoje. Glória a Deus. É isso que eu penso no primeiro lugar, quando eu penso no poeta Horácio. Mas tem uma segunda coisa, e ainda muito mais importante do que Horácio, que me faz refletir no Ebenezer do presente. Eu penso na própria palavra Ebenezer. Como já falei, o significado literal é Even Ezer, pedra de ajuda. Mas tem uma coisa que, embora algumas pessoas tenham ouvido alguns sermões, imagino, sobre esse texto e essa passagem, que eu desconfio que todos saibam. Quantos aqui pensam que essa é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia? Não precisa responder, porque indiretamente já estou dizendo que é uma surpresa. A primeira vez que a palavra Ebenezer aparece na Bíblia não é aqui, em 1 Samuel 7. É em 1 Samuel 4. E tem a ver com um lugar, o espaço geográfico, uma região. Sabe o que é mais interessante? É exatamente ali onde Israel perde a primeira batalha para os filisteus. Nessa região chamada Ebenezer é que os filisteus vêm e dão aquele coro que eu falei. É ali que Israel é envergonhado, é ali que eles veem a morte de Eli, o sacerdote, é em Ebenezer, 1 Samuel 4, onde eles veem a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus, sendo roubada pelos filisteus. Passam-se 3 capítulos, eles se arrependem, buscam o Senhor, e agora está na hora de celebrar. E quando eles vão celebrar, qual a palavra que o Senhor manda Samuel declarar? Ebenezer. O que isso significa? Para algumas pessoas é pura coincidência. Não é. Isso não é coincidência. Isso se chama ressignificação espiritual. E se você não sabe o que eu estou dizendo, imagine que você tem uma lembrança. Vou dar um exemplo muito tosco. Mas seu time foi jogar lá no Maracanã, tomou um couro do time adversário, tomou um pau, uma sacolada de 8-0. Onde é que foi lá? Maracanã. Não quero nunca mais pensar naquele dia, que vergonha. Eu nem lembro onde é que o Brasil jogou contra a Alemanha, mas pensa naquele estádio. Ai, não. Está vendo a dor? Ah, não! Agora você imagina que depois daquela partida que seu time tomou uma sacolada de 8-0, passa um tempo, o Senhor fortalece o seu time e diz: olha, para jogar com essa seleção aqui não é fácil não, os caras são muito superiores, mas eu vou dar vitória para vocês. E aí vocês jogam contra a melhor equipe do mundo, seja ela qual for, e o seu time que não tinha a menor chance de ganhar, dá uma sacolada de 20-0. E aí Deus diz assim: agora está na hora de vocês celebrarem. Levanta a voz de vocês num grito único de celebração. Tá bom, o que a gente vai dizer? Gritem aí: Maracanã, Maracanã,
Pastor, eu ainda não entendi. Ressignificar significa exatamente isso. Pegar uma lembrança amarga, dolorosa, e dar um significado completamente diferente. Amém. Transformar todo o trauma, toda a tristeza, a angústia, a vergonha em outra coisa. Pastor, o que tem a ver com o sermão de hoje? Eu te digo da parte de Deus, hoje é dia de dizer Ebenezer. Amém. Tudo aquilo que você lembrar que foi triste na sua vida não é para ser esquecido, Glória a é Deus. para ser ressignificado. Amém. Hoje é o dia, eu profetizo na sua vida, como servo de Deus, de você pegar aquela experiência vexatória, aquela vergonha que você passou, aquela tristeza amarga da alma. Ebenezer não esquece, Ebenezer ressignifica. Ele está dizendo: aquele que esteve comigo mesmo naquele momento, hoje me dá a oportunidade de levantar a minha voz em vitória e dizer: ele ressignificou a minha tristeza. Aleluia. Ele mudou o meu choro em canto de gozo e de alegria. A tua vergonha, a tua decepção, o teu trauma, aquela experiência que foi terrível, hoje eu te digo da parte de Deus, Ele tem poder para ressignificar. Aleluia. Pense por um instante em algumas áreas da sua vida e hoje diga: o meu Ebenezer de Samuel 4, eu perdi. Ali eu fui humilhado, eu chorei, eu vi muitas coisas serem roubadas, levadas de mim. Cheguei até a pensar que lá havia acabado tudo. Mas hoje Deus usa esse pastor para dizer a mim que Ele tem poder de significar e ressignificar o meu presente. Você não é definido por aquilo que você perdeu. Você não é definido pelos lugares onde você caiu. Você não é definido pela batalha que perdeu, que não venceu. Você é definido pela graça de Deus, que hoje me usa para te dizer: até aqui eu estou com você. Eu tenho poder para ressignificar. Esse é o momento. Por isso, a nossa memória pode ser curada, o passado pode ser reinterpretado hoje. Porque o lugar que um dia a gente chorou, hoje nós declaramos com alegria: o Senhor mudou a minha sorte. Amém. Mas tem uma terceira e última dimensão. Olhando para o passado, gratidão. Olhando para o presente, Ebenezer é gozo e celebração. Por quê? Porque eu posso viver o carpe diem no temor de Deus, porque eu posso saber que Deus ressignifica tudo que foi errado, triste, vexatório. Mas existe uma terceira dimensão, que é olhar para o futuro. E a pergunta que se coloca então é: o que significa Ebenezer olhando para frente? É interessante porque quando Samuel declara: até aqui nos ajudou o Senhor, ele não está dizendo: ó, foi só até aqui, hein? Às vezes a gente tem a ideia de que, olha só como soa: ó, irmão, te ajudei até aqui, tá? Qual a ideia que passa? Parou. Acabou, hein? Não aproveita mais de mim, eu te ajudei, até aqui eu pude te ajudar. Tem gente que faz essa mesma leitura nas palavras de Samuel. Samuel coloca uma pedra e diz: até aqui o Senhor nos ajudou, como querendo dizer: estava lá e estou aqui, mas acabou a mamata para você, hein? Não é isso não. Pelo contrário, o que Samuel está querendo deixar claro é que se no passado é uma memória de gratidão pelo que ele fez, no presente é celebração porque ele está aqui, o que Samuel está dizendo aqui é: a graça e o favor de Deus não terminam aqui. Ele começou essa obra, está com a gente e ele vai continuar. Tem a ideia de continuidade do seu favor. O mesmo Deus que trouxe a gente até aqui vai continuar com a gente até o final. Por isso que, olhando para o futuro, o Ebenezer tem um significado muito especial. Paulo escreve o seguinte para Filipenses, na sua carta de Filipenses 1,6: estou convencido. Repita comigo, por favor: eu estou convencido. Estou convencido. Mas com esse tom assim, quase que assim, meio desconvencido, não vale. Ó, quando o cara fala assim: eu estou convencido. Aí eu peço a vocês, repitam comigo: eu estou convencido.
Eu estou convencido. Aí não convenceu. Diga comigo assim, estou convencido. Estou convencido. Melhorou. Que aquele que começou a boa obra em mim, Que aquele que começou a boa obra em mim, irá completá-la até o dia de Cristo. irá completá-la até o dia de Cristo. Está convencido disso? Sim. Você sabe o que você acabou de falar para mim? Eu sei. E não é só para mim, não. Você está falando para o inimigo, o diabo, para os Amém, demônios, eu sei. para as situações, as circunstâncias mais adversas. Você está dizendo assim, ó, Amém. vocês podem vir, mas eu estou certo, estou convencido. Aquele que começou a boa obra na minha vida, não vai me abandonar no futuro. Aleluia. O Deus que esteve comigo lá atrás, está aqui comigo hoje, Ele vai comigo o tempo todo. Glória. Por isso que Paulo escreve, estou convencido, eu estou certo, absolutamente confiado, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ou seja, Ele não abandona. E é justamente aqui que eu termino esse sermão de hoje, pensando que é essa dimensão do tempo que mais nos traz ansiedade. Não há uma outra dimensão, uma traz preocupação, a outra pode até trazer algumas incertezas, mas a grande ansiedade surge quando o coração fica pensando, o que vai acontecer com a gente amanhã? Diga comigo se você já não pensou isso esse ano, e algumas vezes, o que será com o próximo governo? O que será da economia? O que vai ser de 2027? O que será da nossa vida nos próximos anos? O que será das próximas décadas? Quem aqui nunca se perguntou o que vai ser da minha família, dos nossos filhos, o que vai ser dos nossos projetos? O que vai acontecer no nosso ministério, na minha caminhada? O que vai ser do amanhã? E eu tenho uma palavra muito boa para você aqui sobre isso. Ninguém sabe. Nem eu. Sorry, queria dizer outra coisa, mas não posso mentir. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo em um minuto, cara. Não é nem um amanhã. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a alguns segundos. Eu posso estar falando e ter um piripá caindo aqui. Pode ou não pode? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos? Ninguém sabe o dia de amanhã. O futuro não nos pertence. Essa é uma realidade dura, mas é uma realidade. Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Fazemos planos, organizamos agendas, sonhamos, projetamos, calculamos, mas a gente é limitado pela nossa natureza humana. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas aqui está beleza. O fato de eu não saber não significa que eu estou perdido. Eu não sei, mas perdido eu não estou. Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que Deus tem de promessa para mim. E é justamente então aqui o ponto, porque embora sem saber os detalhes do futuro, eu sei qual é a direção que eu tenho que ir. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma história que acho que também é muito conhecida de todos vocês. Às vezes eu gosto de citar algumas historinhas. Alice no País das Maravilhas. Alguém aqui já leu a história de Alice no País das Maravilhas? Lewis Carroll. Esse cara é um cara secular, mas tem uma passagem dessa história que é extremamente teológica. E por quê? Porque chega um momento da história que a Alice está perdidaça. Ela está numa encruzilhada, 4 caminhos, e ela pergunta para o gato: gato, qual que é a direção? Coelho. Sabe o que é o gato? Vocês estão lendo a Alice errada, hein? Vocês estão lendo a Alice errada. Eu só tenho espontâneo e o gato de Cheshire. Pois é. Está vendo o problema, mas já é outro problema da visão. Que o gato é que também vai vir uma história moderna. Porque agora o gato pode se identificar com o coelho. Hoje está valendo tudo. De repente a versão agora fala assim: eu nasci gato, mas eu quero ser coelho. Está valendo, irmãos. Se alguém acha que é coelho, deixa quieto. O ponto aqui é o seguinte: ela pergunta, diante desses 4 caminhos, ela pergunta para o bicho que for, escondado, coelho, gato, cachorro, qual é o caminho? E você sabe qual é a réplica? O gato responde: para onde você quer ir? E a resposta dela é: eu não sei. A réplica é: eu não sei. E aqui vai a declaração quase que teológica. A grande lição está nessa resposta. Ô Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho está certo. Escuta bem. Essa é uma história secular, mas ela tem uma verdade que é extremamente bíblica. Eu não sei do meu futuro, mas eu sei o caminho que eu preciso trilhar.
Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quem é o autor e consumador da minha fé. Nós sabemos qual é o caminho. E é aqui que está a questão do Ebenezer com respeito ao futuro. Pode ser que hoje você veja aqui e fale: Senhor, fala comigo, estou com tanta preocupação, tanta angústia, o que será do meu futuro? Eu vou te dizer profeticamente, eu não sei, nem você sabe. Por isso, com respeito ao futuro, a nossa postura deve ser não de ansiedade, não de preocupação, não de conjecturas, deve ser só consagração. Eu não sei qual é o caminho, mas uma coisa eu sei: eu vou consagrar a minha vida e tudo que eu tenho, porque o meu objetivo é estar com Ele. O caminho que Ele vai me levar, só Ele sabe, mas seja qual for esse caminho, eu quero que o Senhor esteja à frente. Eu quero que eu esteja com Ele. Eu quero estar no centro da vontade dEle. Eu não sei o que vai acontecer, você não sabe, mas a consagração é tudo. E aqui está o detalhe final. Quando Samuel pega essa pedra, há um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Diz assim: ele tomou a pedra, vírgula, chamou-a de Ebenezer, vírgula, colocou-a entre Mispa e Sem. Eu quero falar sobre essas duas palavras para terminar o sermão de hoje. Mispa é uma palavra hebraica muito conhecida, repetida na Bíblia. Significa torre de vigia, lugar de observação. Mispa repete muitas vezes em toda a Escritura. A outra palavra é Sem. Não é Sem, filho de Noé. Sem. Sem é uma palavra cuja localização é desconhecida. Não há nenhum estudioso que tenha uma afirmação categórica de onde fica esse lugar. E mais, é a única vez que aparece a palavra Sem, é nessa palavra. Na verdade, a pronúncia deveria ser Shem. Shem, igual nosso irmão Shem. Não é Shem, com M boquinha fechada, Shem, Shem. Um dos filhos de Noé era Sem. Essa palavra é Sem, Shem. E Shem significa lugar desconhecido. Vamos aplicar isso agora? Ele pega uma pedra e coloca entre aquilo que é observável e aquilo que é desconhecido. E com isso eu termino a minha reflexão de hoje. O que é que eu devo consagrar a Deus? Ele consagra um animal, o melhor que tinha. Paulo escrevendo diz assim: que vocês se apresentem vocês mesmos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que a gente apresente a gente como sacrifício. Ele não quer mais animal. Ele não quer o sacrifício de um bezerro, de uma ovelha. O que Deus espera hoje é você se consagrando no altar dele. Amém. E não só isso, consagrar tudo aquilo que é místico na sua vida e tudo aquilo que é Shem. Tudo aquilo que você vê e sabe, conhece. Meu caminho, meu carro, as coisas que eu tenho, pertence a Deus. Eu consagro ao Senhor, eu dedico a Deus. E tudo aquilo que eu não faço a menor ideia, que é desconhecido por mim, aquilo que foge do meu conhecimento, também continua sendo consagrado a Deus. Com respeito ao meu futuro, ao seu futuro, ao futuro dessa igreja, eu digo a mesma coisa. Eu não sei o que pode acontecer, o que virá acontecer no próximo ano. Meu coração, eu não quero que esteja cheio de preocupações, de medos, de ansiedade. Eu não quero fazer diagnósticos, previsões. Eu não quero encher a minha alma de angústia, incertezas. Eu quero encher a minha alma de consagração. Amém. Eu proponho que eu e você sejamos consagrados a Deus e o nosso futuro diante dele. E tudo aquilo que eu conheço, que é ciente, tudo aquilo que é mispa na minha vida, assim como tudo aquilo que é Shem, deve estar debaixo da mão de Deus. Tudo aquilo que é conhecido e tudo que é desconhecido, tudo aquilo que é visível e tudo que for invisível, tudo aquilo que for planejado por você e tudo aquilo que é inesperado,
eu não posso discernir o que vai acontecer. De modo que a grande pergunta com relação ao futuro não é o que vai acontecer, é o que estamos consagrando ao Senhor. Hoje eu te convido a consagrar o futuro, sabendo que Ele é o Senhor da nossa casa, sabendo que Ele é o Senhor dos nossos filhos. Deus é o Senhor dos nossos sonhos, dos teus planos, dos mistérios. É tempo de consagrar. Consagrar vem do latim consacrare, junto com sacrare, dedicar. Consagremos-nos, dediquemos as nossas vidas ao Senhor, apresentemos os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, diz Paulo aos Romanos 12. Consagremos tudo que temos, porque Salomão nos adverte em Provérbios 16: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém. Glória a Deus. Promessa. Consagre a tua vida, os teus negócios, o teu futuro. Consagre a tua casa, os teus filhos, o teu business. Consagre os teus sonhos. Amém. O que você vê e o que você não vê, Senhor, te pertence. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que esteve com a gente lá no passado, o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje, é o Deus que estará sempre conosco, se a nossa vida estiver no altar dele. Aleluia. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e aquele que começou a boa obra na nossa vida é poderoso para terminá-la de forma ainda mais gloriosa e excelente. Amém. E bebê, feliz aniversário. Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida. Obrigado por fazer parte dessa festa maravilhosa. Dê um aplauso ao Senhor. Abençoe a